Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, são 2 versículos que ouvimos do Evangelho de Lucas que nos ajudam a refletir sobre a presença da Virgem Maria na história da Igreja e também do apelo que Jesus faz a todos os discípulos, a cada um de nós, a também, a exemplo de Maria, sermos obedientes à palavra de Deus. Eu começo fazendo uma pergunta a você que está aqui ou você que está acompanhando em casa. Você é feliz quando você recebe uma graça de Deus? Sim ou não? Você também pode ser feliz e será mais feliz se você ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Porque é isso que Jesus respondeu àquela mulher, que fez um elogio de um aspecto da vida da Virgem Maria, o fato de ser a mãe do Senhor. Tanto que o elogio que a mulher faz é no meio de uma afirmação de Jesus. Jesus estava falando, diz o Evangelho. E o que Jesus estava falando? Se nós vamos a alguns versículos anteriores, Jesus estava expulsando um espírito impuro. E Jesus estava explicando que a casa vazia, ela se torna alojamento do maligno. Não é? No ditado que a gente diz, mente vazia, oficina do diabo. Não é? Jesus estava dentro desse contexto, ainda explicando sobre a necessidade de sermos cheios de Deus, de sermos cheios da graça de Deus, a exemplo da Virgem Maria. E no meio da sua fala, a mulher, no meio da multidão, ergue a voz e começa a elogiar. Ela diz: o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. 2 elogios que dizem respeito justamente à maternidade de Maria, à maternidade da Virgem Maria, um aspecto da sua vida. Porque a própria igreja depois reconheceu nela aquela afirmação do concílio de Éfeso, lá no ano 451, quando disse: Maria é Theotokos, a mãe de Deus. A igreja reconheceu porque isso já era fé do povo, saber que Maria era a mãe de Deus, porque em Jesus existem 2 naturezas, a humana e a divina, na mesma pessoa do Verbo. Então Maria é mãe de Deus, justamente para nos fazer lembrar que não é um projeto pessoal a maternidade que Maria exerceu, porque a Virgem Maria recebeu uma vocação. A maternidade é uma vocação, não é um projeto pessoal. Por isso que Maria não foi uma barriga de aluguel e simplesmente uma mãe de leite de Jesus. Maria entrou dentro de um projeto de Deus. Maria respondeu a um apelo de Deus e com o seu sim, ela se tornou a primeira discípula de Jesus. E é aqui que eu entro, a pergunta que eu fiz a vocês: porque Maria recebeu uma graça de Deus. Ela foi a cheia de graça. Na saudação do anjo ficou bem claro isso. Deus deu uma graça para ela. Só que Jesus, quando ouviu esse elogio, ele quis abranger ainda mais, porque às vezes nós temos a tendência a minimizar as coisas, a pontualizar as coisas, a nos fechar numa visão muito míope
até sobre a mãe de Jesus, a nossa mãe. Muitas vezes nós elencamos um aspecto da vida da Virgem Maria, mas Jesus quis abranger esta realidade e demonstrar com a sua afirmação dizendo, muito mais felizes, ou seja, para além do que foi dito, Maria é feliz, é bem-aventurada, porque é a mãe do Salvador, mas mais do que isso, mais ainda, foi a afirmação de Jesus, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Aqui eu queria meditar sobre isso com você. Por quê? Aqui nós vemos na fala de Jesus também o útero e os seios. Por quê? Porque o útero de Israel é o Shema, ouve Israel. Israel é gerado pela escuta da voz de Deus. É um elemento fundante na história de Israel, a escuta de Deus. E isso vale para cada um de nós. O nosso útero, o nosso ventre também é a escuta da voz de Deus. Ouve Israel. Quando Israel se volta para Deus e ouve a sua voz, começa uma história com o seu Deus. Deus se manifesta e o povo experimenta a libertação. Verdade ou não que quando nós não escutamos a voz de Deus, depois nós colhemos duras consequências? É verdade. E nós estamos assistindo esses dias episódios desta natureza. Quando o homem não ouve a voz de Deus, ele ouve a voz dos seus apelos interiores, apelo do poder, o apelo do dinheiro, não é assim? Do domínio, o apelo da maldade, o apelo da atrocidade. E nós já temos, pela história, muito claro para nós o resultado de uma guerra. O resultado da maldade, nós já vemos isso. Nós só não aprendemos porque não queremos. Só que eu estou falando de uma realidade, você está acompanhando esses dias, que está lá no Oriente Médio. Mas eu quero que você olhe para as realidades que estão dentro da sua casa. Eu quero que você seja um homem e uma mulher de paz, por intercessão da Virgem Maria, nas realidades dentro da sua casa. Você sabe que quando você não ouve a voz de Deus, que quando você ouve os apelos do seu coração e das paixões enganadoras, você também causa dentro da sua casa situações de divisão, situações de opressão. Você também é causa de dor dentro da sua casa e nós não podemos viver isso. Talvez hoje você possa unicamente rezar e interceder por aquelas realidades que estão lá. Mas você é um agente transformador das realidades que estão muito perto de você. Então, volte-se também para o ventre, que foi elogiado da mãe de Jesus, mas que nosso Senhor abrangeu isso. Ouça a voz de Deus. Ouça o que Deus está falando com você. Escute o apelo de Deus. E depois, em relação aos seios da Virgem Maria que foram elogiados, porque Jesus abrangeu também essa realidade. Porque os seios aqui é o alimento, e o alimento é fazer a vontade de Deus. Não foi isso que Jesus disse? O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Jesus se alimentou do leite da Virgem Maria, mas Jesus se alimentou da vontade do Pai. Então a obediência e a observância dos mandamentos é esse alimento para nós, alimento para que os meus atos sejam definidos por isso, para que a minha pregação, a minha fala seja definida por isso. Nosso Senhor quer que eu e você nos alimentemos desse leite, que é a palavra de Deus, na sua obediência. Por isso ele disse, mais felizes são aqueles que ouvem e colocam em prática, que ouvem e obedecem. Esse foi o elogio que Jesus fez à sua mãe, porque ela foi a primeira a escutar a palavra de Deus e a obedecê-la integralmente até a conclusão da sua vida.
E é o elogio que Jesus quer fazer a cada um de nós, que somos os seus discípulos e somos chamados também a obedecer à voz de Deus e a nos alimentar desta obediência todos os dias, até mesmo nas pequenas coisas que acontecem com você no dia a dia. Escutar a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Abaixe por um instante a sua cabeça. Nós estamos na presença de Deus como assembleia litúrgica. E nós queremos hoje rezar como comunidade cristã por tudo que tem acontecido nos tempos atuais. Existe uma guerra lá fora contra os filhos de Deus inocentes. Existe uma guerra também interna. Você acompanhou atualmente a tentativa de reapresentar a proposta do aborto, morte dos inocentes também no ventre de suas mães. Nós podemos rezar, nós podemos interceder por tudo isso. Mas nós podemos pedir a graça de Deus de que essas obras das trevas não se alojem dentro do nosso coração. Nós queremos que o nosso interior seja habitado por Deus, pelos valores do Evangelho, por aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Nós queremos obedecer o Senhor. Nós queremos escutar a sua voz e colocar em prática o que nós aprendemos. Coloque a mão sobre o seu coração e peça esta graça para Deus, porque nós somos frágeis, nós somos incapazes de obedecer à voz de Deus. Nós somos incapazes de praticar a palavra de Deus na sua inteireza. Muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós nos perdemos, muitas vezes nós somos causa de contra-testemunho e não de elogio, pela nossa falta de amor à palavra de Deus e à vivência integral da palavra do Senhor. Peça a Jesus, ajuda-me com a tua graça, ajuda-me com o teu Espírito, para que eu escute a tua voz, para que eu ouça a tua voz, mas acima de tudo eu te obedeça, Senhor. Eu siga os teus mandamentos, os teus preceitos, a lei divina, eu a siga com amor, com dedicação, com esforço diário, para ser uma presença tua neste mundo, Senhor, aonde eu estou, na minha casa, no meu trabalho. Ajuda-me, Senhor, com a tua graça. Nós te pedimos, Senhor, como igreja, para os irmãos que estão aqui, aqueles que estão acompanhando em casa, a graça de sermos portadores do Senhor nesse mundo, portadores da tua paz, portadores da tua misericórdia, portadores, Jesus, da tua palavra. Ajuda-nos, nós precisamos, Senhor. Fale agora com as tuas palavras, solte a tua voz. Faça a sua oração agora, bem sincera diante do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos com a tua graça. Nós precisamos de ti, Jesus. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Canta isso mais uma vez. Fala, Senhor, eu quero ouvir tua voz. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.